Olá, turma do quinto ano, aqui é a professora Fabíola, professora de Educação Física, que está com vocês nas aulas online. Na aula anterior foi abordado sobre jogos rítmicos. Foi passado para vocês uns vídeos de jogo de mão. Espero que tenham brincado em casa com os jogos, certo? E espero que tenham feito também a ficha de atividade de vocês sobre ritmos. A gente vai entrar agora no capítulo 2, que é jogos, e aí a gente entra um dos jogos, só colocar aqui para você, um dos jogos que também tem uma modalidade esportiva, que é a história e regras do Ultimate Frisbee, certo? Aí aqui, Ultimate Frisbee é um esporte praticado com um disco de 175 gramas que combina a destreza do futebol americano com a finta e a marcação do basquete. O disco da foto ao lado, que é essa imagem, nasceu numa fábrica de tortas americana chamada Frisbees. Os funcionários ficavam brincando de arremessar a forma de torta um para o outro, daí nasceu o Frisbee. Jogado em um campo cujas medidas são 100 metros de comprimento por 37 metros de largura, o objetivo do jogo é chegar com um frisbee, que é o disco, na zona de gol, que ficava localizada nas metas do campo, ou seja, é como fazer um ponto no futebol americano. Ultimate Frisbee, duas equipes com 7 jogadores, cada competem para marcar o maior número de gols possíveis. Os jogadores da equipe que estão atacando passam o frisbee, que é o disco, um para o outro. Ao receber o disco, o jogador deve fixar um pé de pivô, como no basquete, e passá-lo antes de 10 segundos. Os jogadores da equipe que estão defendendo devem impedir que os adversários recebam o frisbee na zona de gol. Aí aqui ilustra um pouco a foto de uma competição, vocês percebem que é no campo. Aí, ao contrário de muitos esportes que possuem 2 períodos, sendo cada um deles com um tempo definido, no frisbee os períodos de jogo são divididos da seguinte maneira. O primeiro tempo termina quando uma equipe fizer 9 pontos primeiro, já o segundo tempo e o término de jogo ocorre quando uma equipe chega aos 17 pontos. Este é o único esporte no mundo que não possui árbitros. As regras que existem servem como um guia para a prática do jogo. As mesmas nunca são violadas internacionalmente pelos jogadores, pois existe um código de honra e respeito mútuo entre todos. Além disso, o frisbee pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres, e as equipes formadas geralmente são mistas. O interessante é que, para manter um equilíbrio entre as equipes, as mesmas sejam formadas pelo número de homens e mulheres. Aí aqui eu vou colocar uma foto, a imagem de um jogo de homem e o jogo feminino das meninas aqui. Certo? Aí aqui a gente volta. Vou explicar um pouquinho como se joga. Aí aqui a gente encontra também um pouco sobre as regras, né? Encontre um campo de jogo. Para brincar o frisbee ultimate será preciso bastante espaço, certo? Jogado no campo de futebol de frisbee ultimate, pode ser feito em qualquer local aberto e pelo menos 64 metros por 36 metros com zonas finais de 22,5 de profundidade em cada extremidade, onde os pontos serão marcados. Aí aqui é o primeiro, é o encontro. Só colocar aqui. Aqui, o segundo, dividido em jogadores em 2 times. O frisbee ultimate é um esporte coletivo que exige um empunhado de pessoas em cada time, certo? Aí aqui, no 3, um disco,
certo? Formato do disco. Jogue com o tipo correto de disco. O frisbee ultimate pode ser jogado com qualquer frisbee, ainda que seja mais simples, além de recomendado usar um disco ligeiramente passado, né? Aí aqui no quadro, aqui é só ilustrando um pouco como é. Aqui no quadro, aprenda como jogar e se desenvolve. Assim como no futebol, cada time tem um campo, o qual precisam defender enquanto tentam marcar pontos do lado adversário. Certo? Que já foi colocado para vocês algumas regras, só colocando e ilustrando como é que funciona. Aí aqui é a equipe. Jogando, arremessando frisbee, né? A forma, o movimento do jogo. Aí aqui, segurando o frisbee, né? Os pontos. Aqui é mais para vocês verem como funciona a brincadeira. Aí aqui vocês podem também, no livro de vocês, vocês podem fazer também o disco, o frisbee, com pratos de papelão. Vocês podem recortar, que o papelão seja um pouco mais durinho, para poder arremessar, brincando, né? Então, utilizando os movimentos, certo? Fazendo isso em casa. Então, vocês podem fazer os movimentos em casa, arremessando o frisbee, o disco, em formato de disco. Aí, aqui na ficha de atividade de vocês, que é a ficha 5, vocês vão utilizar o espaço abaixo para elaborar um novo jogo com frisbee, né? O disco frisbee. Depois mostre o jogo criado para a família de vocês, já que nós não estamos na quadra, né? Vocês vão colocar o nome do jogo, as regras, número de jogadores, e aí vocês vão fazer embaixo um desenho representando o seu jogo. Então, vocês vão fazer, encaixando aqui nas atividades, certo? Nome do jogo, regras e número de jogadores que tem. E aí, vocês vão fazer um desenho bem bonito para a professora Fabíola. Até o próximo conteúdo, certo?